Olá, gente, abraços, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus tenha misericórdia dos brasileiros, que Deus faça justiça no Brasil e no mundo. O Brasil de hoje, no Brasil de hoje, funciona uma ditadura judiciária. Presta atenção. Ou você, no Brasil de hoje, ou você concorda com os ministros do Supremo, ou você concorda com o ministro Alexandre de Moraes, ou você se dará mal. E basta ele saber de você. Ou ele saber de você e dar importância a você. Aí você pode se dar mal. Alguém poderia perguntar, se eu ouvi no chat, tá? Não, mas se aqui fosse a ditadura, você estaria preso, você estaria tal, seu fascista. Presta atenção. Porque tem alguns que têm coragem de falar, não significa que não tenha ditadura. Quem é que se arrebentou na época do bigodinho? As pessoas que contrariavam ele. Então sempre teve dissidentes, sempre teve gente que discorda da ditadura enfrentando a ditadura. E não é porque teve gente enfrentando a ditadura que não houve ditadura. No Brasil teve gente que cometeu atos anti-ditadura na época dos militares e teve consequências. E não é porque teve gente que lutou contra a ditadura que por isso ela tinha liberdade, então não era ditadura. Não é assim. Gente, presta atenção. Se em um relacionamento entre eu e você, nós somos amigos, eu aceito a sua opinião, mesmo discordando dela, e você aceita a minha opinião, mesmo discordando de mim. Isso é democracia. A partir do momento que um de nós começa a ditar, não, a minha opinião é essa, e obriga você a aceitar a minha opinião, senão eu vou te penalizar de alguma maneira, aí deixou de ser, o nosso relacionamento deixou de ser democrático, passou a ser de ditadura. Um de nós dita a regra e o outro ou aceita ou é punido. É isso que está acontecendo no Brasil. A esquerda quer ditar as regras e a direita e os conservadores têm que dizer amém, se prostrar e fazer. E ainda vocês querem chamar de ditadura, de democracia. Não, isso é ditadura. O Alexandre de Moraes, ele dita a regra, é assim e acabou. Se você não aceita, você é perseguido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Agora querem punir o deputado Eduardo Bolsonaro. Por quê? Um dos motivos que estão alegando é que ele está lá fora, fazendo o que ele está fazendo. A Joyce, aqui até agora há pouco dia, ou ainda é presidente do PT, fez a mesma coisa. Por que a esquerda, quando se sente perseguida, desrespeitada, denuncia lá fora e a direita não pode? Por que só a esquerda pode reclamar, pode fazer passeata, pode discordar e a direita não?
Quando só a esquerda tem direito de se manifestar e a direita não, está sendo estabelecido a ditadura esquerdista. A esquerda fala, faz, diz, e a direita tem que dizer amém, amém, amém. Isso é ditadura. Entendeu? Nas eleições, em muitos assuntos, calaram a direita, calaram os jornalistas da direita, calaram o Bolsonaro. Mas a esquerda ficou livre para fazer e falar o que quisesse. Então, estabeleceu-se uma ditadura desde a eleição, desde antes das eleições. Calando a direita, tentando calar a direita, tentando calar a esquerda, os conservadores, e deixando a esquerda livre. Entendeu? Essa foi a verdade. Olhando a condução das eleições passadas, não teve nada de ético. Teve até ilegalidades. Agora, provavelmente teve até ilegalidades. Agora, aí os da direita não podem se manifestar contra? Não pode duvidar? Porque se as eleições foram conduzidas do modo antiético, se duvida de tudo. É normal duvidar de tudo, mas não pode. A esquerda quer colocar a goela dentro aos conservadores, aos da direita, as eleições do modo que elas foram conduzidas. Não dá. Então, o ditador quer fazer, por exemplo, na Venezuela, o ditador Maduro quer fazer a oposição engolir o modo que foi feito realizadas as eleições e o resultado das eleições. Quer fazer engolir. Isso é ditadura, não é democracia. Aqui é a mesma coisa. Aqui querem fazer que o brasileiro, que é da direita, que é conservador, engula as eleições do modo que elas foram realizadas. E elas foram realizadas do modo totalmente antiético. Teve programas políticos que o Bolsonaro fez na região do Nordeste que não foi permitido que divulgasse, que passasse nas rádios, nos órgãos lá de imprensa. Proibiram o Bolsonaro de usar imagens dele, de obras, de atos que ele fez. Proibiram o Bolsonaro de falar a verdade sobre o Lula. Isso é condução de eleições corretamente? As nossas eleições, elas não são feitas 100% dentro da lei. Basta conversar com um advogado sincero que vai dizer para você. Dá para fazer uma auditoria nas eleições? Não dá. Então, e numa democracia é normal as pessoas acreditar, não acreditar, concordar, discordar. É normal. O Brasil quer calar o outro lado. Você não pode concordar, discordar, você não. Ou você concorda 100% com eles, para você ser aceito. Aí, gente, em um regime, um governo que não aceita o contraditório, virou ditadura. Só de um lado. O lado que está no poder fala é assim, e o outro lado tem que dizer, concordo. Nunca discorda. Então, aí passou a ser uma ditadura, passou a ser uma ditadura
só daquilo que um lado pensa. No Brasil, o lado esquerdista. Isso não é democracia. E isso é anti-Deus. Quem nos deu o livre-arbítrio, quem nos deu a liberdade, não foram homens. Foi Deus. E o que Deus deu para o homem, ninguém tem direito de tirar. O homem que quer tirar a liberdade de um outro ser humano, ele está automaticamente se constituindo como inimigo de Deus, como rebeldes a Deus. E quem opera nos rebeldes a Deus são os demônios. Leia o livro de Efésios na Escritura Sagrada. E essa verdade bíblica que dita faz do ministro Alexandre de Moraes e dos demais que estão junto nele nessa escalada criminosa um endemoniado. Todos juntos, endemoniados, pessoas possuídas pelo diabo, segundo a Escritura Sagrada. Se rebelar contra Deus, desobedecer o que Deus mandou, é maligno. E por isso, baseado no livro de Efésios e na Bíblia inteira, faz dessas pessoas que se rebelaram contra Deus possuídas por Satanás, possuídas pelo diabo. Essa é a verdade. Que Deus tenha misericórdia de todos nós.